E aí, galera? Começa agora o Espaço Universitário, o programa que traz semanalmente o melhor da produção audiovisual das faculdades e universidades de São Paulo. O programa de hoje entra em campo para contar a história de um dos mais incríveis estádios de futebol da cidade. Um dos palcos da Copa do Mundo de 1950, o Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, mais conhecido como Pacaembu, que corre o risco de ser subutilizado, já que os principais clubes da capital estão levantando novas arenas. E este foi o pontapé inicial para um documentário produzido pela PUC Campinas, que mostra episódios marcantes deste lugar. A produção traz depoimentos de Pelé e Neymar, além de personagens que de alguma forma tiveram participação na história desse estádio. Vamos acompanhar agora este TCC produzido pela turma de jornalismo lá da PUC Campinas. Espaço para Pacaembu, o gigante sem dono. Milhares de pessoas passam perto de mim todos os dias. Carros indo e vindo a todo momento, em toda direção. Tantos gostos, tantas histórias, mas também moro em São Paulo, simplesmente a maior capital do Brasil. Nasci em uma terra que há muito tempo atrás, antes de eu vir ao mundo, recebeu o nome Tupi-Guarani de Terras Alagadas, na língua deles, Pacaembu. E antes que você tire conclusões erradas de quem eu sou, vou só dar uma dica. Leva o nome da pessoa que trouxe o que talvez seja o único gosto em comum de todo esse povo brasileiro, o cara que nos apresentou o futebol. Sou a Praça Charles Miller, vizinha do Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho. O Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, o meu, o seu, o nosso Pacaembu deseja a todos um bom divertimento. É um lugar que, eu costumo dizer, nasceu para abrigar um estádio. É um vale que antes mesmo de ter um estádio de futebol parecia ter sido criado pela natureza para isso. Então era a casa de todos os times de São Paulo. Naquele tempo era novidade, né? Uma inauguração, né? Naquela época Pacaembu era uma coisa, como é que se diz? No Brasil todo era falado, né? Porque foi o estado melhor que tinha, né? Com a construção do Estádio Municipal do Pacaembu, São Paulo possuirá a maior e mais moderna praça de esportes da América do Sul. Eu tinha meus 12 anos, 12 para 13 anos. Eu também tinha 12 anos, você devia ter mais, né? Eu tinha 12. Tinha 11 para 12 13, anos. 40, eu nasci em 27, estava quase por aí, 13 anos. Cada escola mandou uma representação, né? Um tanto de alunos, né? Para representar, fazer ginástica no meio do campo. E nós fomos lá, né? Fazer ginástica. Isso aí está revivendo a memória, porque isso eu não lembrava. Eu tenho muito orgulho disso. Acho que é uma coisa que qualquer um devia ter orgulho, né? Que participou dessa inauguração, né? O São Paulo ganhou o título de mais querido por causa do Pacaembu. O desfile diante do Vargas, o São Paulo foi muito aplaudido, foi a delegação mais aplaudida, mas não propriamente por ser o São Paulo Futebol Clube, mas por levar o nome e as cores de São Paulo num momento em que o Vargas ainda tentava sufocar qualquer tipo de reação a um governo forte e central. Uma das atitudes do Estado Novo foi uma cerimônia de queima de bandeiras estaduais. São Paulo era um inimigo histórico do regime de Vargas desde 1932, com a Revolução Constitucionalista, que pediu uma Constituição, e também por causa das oligarquias paulistas que eram contra o Pacto Social do Vargas, a política varguista. Então aquilo foi uma afirmação contra o governo do Getúlio, centralizada no São Paulo Futebol Clube. A Gazeta Esportiva passou a chamar o São Paulo de o mais querido a partir daquela manifestação popular ocorrida no Pacaembu. Palestra Itália e Corinthians se enfrentaram na disputa da Taça Cidade de São Paulo
E aí coube a vitória ao Palestra Itália. Foi o primeiro campeão do Pacaembu. E seria também o primeiro campeão de campeonato paulista, porque o Palestra seria o campeão de 1940. O primeiro ano em que tivemos campeão no Pacaembu, já que o estádio é inaugurado em abril. No nosso tempo de Palmeiras, Pacaembu era um campo praticamente nosso. Nós nos sentimos assim, como se estivesse em casa. No título de 72, não só no Campeonato Paulista, no Brasileiro, o Palmeiras faz muitos jogos no Pacaembu. No Paulista acaba empatado com o São Paulo, 0-0. O Palmeiras é campeão invicto, o São Paulo é vice também invicto, também no Pacaembu. Eu quebrei 2 costelas. Largou para Terto, falta sobre Terto. Dudu continua caindo. Fui carregado para o vestiário e no momento de carregar para o vestiário, eu vi o Pacaembu rodar na minha frente. Esse jogo ficou bem marcado mesmo, porque doía, eram 2 costelas doendo. Os maqueiros levando e chacoalhando a gente. E a dor acontecendo. E o estádio virando junto com a torcida, né? Eu via tudo virar na minha frente. A impressão que se tem é de que Dudu não terá condição de continuar jogando, hein? Madurga já está sendo preparado lá no banco do Palmeiras. Então o Pacaembu permeou a história palmeirense aí durante décadas, né? Pegando gerações de todos esses jogadores. Pelé, gol! Pelé, gol! Pelé partiu, deu a paradinha. O Corinthians teve uma história aqui muito triste, porque quando começava a xingar o Negrão e tal, e o Santos ganhando, aliás, perdendo de 1-0, 2-0, ele descia pro vestiário e só fazia assim, né? Só pedia, pode esperar, pode aguardar. Aí voltava no segundo tempo endiabrado e virava os jogos. Normalmente isso aconteceu muitas vezes aqui. Quando ele pegava a bola no meio de campo, o cara já gritava gol já. Porque ninguém segurava ele. Os caras já gritavam gol porque já era. Porque ninguém segurava. Ele tinha um toque assim, o cara pensava que era aqui, mas era aqui. Ele fazia assim, era a bola. Muitos gols ele marcou de mão, que eu já vi marcando de mão. Ali naquele canto lá. Ele pulava, fazia assim, mas a mão que ajeitava a bola. Área Clodoal. Pelé. Estão reclamando os jogadores da Portuguesa de Desportos. Já tem cartão amarelo, inclusive, de que o Crioulo teria parado a bola com o braço. Ele nasce para o futebol no momento que o Pacaembu era o grande palco do futebol paulista. Então o Santos, a despeito de mandar muitos dos seus jogos na Vila, tem os seus grandes momentos no Pacaembu, que se realizam nos clássicos. Ficaram famosos os clássicos contra o Corinthians da tal era do tabu, 1957 a 68. De qualquer forma, é o maior artilheiro da história do Pacaembu até hoje. Praticamente despede-se no Pacaembu. Ainda faz um jogo Santos e Ponte Preta na Vila, mas seu último jogo no Pacaembu também foi marcante. Um jogo com o Corinthians, 1-0 para o Corinthians, gol do Rivelino. O Pelé ia se despedir naquela partida no Pacaembu, só não se despediu porque se machucou, teve que sair antes, resolveu fazer um jogo mais completo, principalmente para a torcida do Santos. Chegou o dia de Pelé se despedir. Ele faz hoje a sua última partida oficial em São Paulo, num Pacaembu. E se esse velho estádio, meu caro Petri, pudesse falar, quantas histórias ele contaria de Pelé? O fato de ter tido mais, né, alegria no Pacaembu do que tristeza, graças a Deus, né, teve algumas decepções, algumas tristezas, mas foram muito poucas perto das alegrias, né, das vitórias que a gente tem. Então, representa muito importante, representa tudo para mim, né? O Pacaembu para mim representa tudo, né, porque
a gente que vem com essa latinha é um meio da gente ganhar um troquinho a mais. Vamos voltar lá atrás, quando eu tinha 18 anos, isso em 78. Foi meu primeiro contato com o Pacaembu. Eu jurei bandeira daquele lado de lá, dali naquela arquibancada. É mole? Vim jurar bandeira, porque quando eu fiz 18 anos. E a minha vida foi dentro do Pacaembu, foi trabalhando no Pacaembu. Minha casa não tem jardim. E aqui, ó. Esse é o carinho da vida. Com o falecimento do seu Milton, né? Que era a voz do Pacaembu real de acho que mais de 20 anos, mais de 30 anos por aí. Nós estávamos, o pessoal da diretoria estava testando pessoas para poder fazer a locução, né? Do Pacaembu. Só que até então chegou o jogo e não tinha o locutor ainda definido. Aí me pediram para subir aqui na cabine e fazer o jogo. Eu não me recordo qual foi o primeiro jogo, porque o negócio foi tão assim, né? Sobe lá e faz. Falei, não, mas peraí, vamos fazer um teste. Não, sobe lá, tem alguém tem que fazer o jogo. Eu trabalhei de gandula, maqueiro, encarregado dos gandula, fui encarregado da limpeza 16 anos e estou aí na batalha, aí, trabalhando dia a dia. Pintor, tá vendo condições como é que eu tô? Estou aí. Quando tem jogo do interior que é mando do time, nós trabalhamos de gandula. Eu confesso a você, eu pegava esse microfone e minha mão ficava assim. E o medo de você não conseguir, né, passar o que você tinha que passar, as informações e tal, era muito grande, cara. Você imagina o sentimento, não de posse, possessivo, mas o sentimento de amor que eu tenho por isso aqui. Eu conheço melhor o Pacaembu que a minha casa. E aqui você vê, por essa janela, você sente toda a energia que vem daí de fora, da torcida. Pacaembu é meu pai, minha mãe, minha casa e a minha vida. Não sou o melhor funcionário, mas eu trabalho onde gosto e faço o que eu gosto. Sou feliz naquilo que faço. É o meu gigante, o nosso gigante, né? Pacaembu representa o estádio maior de São Paulo no coração dos corintianos. Então esse campo eu gostaria que nunca terminasse e que o nosso lá que está sendo construído ficaria até para o treinamento e aqui para os jogos, porque aqui é o coração corintiano. A relação do Corinthians com o Pacaembu se tornou mais estreita pelo fato do Corinthians não ter um estádio próprio. Dos anos 70 para cá, intensificou-se mais essa relação porque o Parque São Jorge saiu do circuito. E aí o Corinthians passou a mandar absolutamente, ou quase todas as suas partidas no Pacaembu. E a coisa só foi se intensificando, porque num segundo momento, com o presidente André Sanches não querendo fazer jogos no Morumbi, aí sim que o Pacaembu se tornou o terreiro mais corintiano, né, do que para qualquer outro clube, em qualquer outro espaço de tempo na história do estádio. Nós tivemos aqui grandes passagens, né, grandes jogos, alguns jogos que nos levaram até a grande conquista. Eu acho que 77 foi um dos grandes exemplos. As primeiras partidas, pelo menos, foram aqui no Pacaembu. É um campo histórico. A gente viveu grandes momentos aqui. É que quando você joga 90% das partidas do Corinthians aqui, tem muito jogo, né? E tem muita história. Eu acho que, principalmente os torcedores antigos, jamais vão esquecer que o Pacaembu foi um dia a casa do corintiano. Futuramente será o Itaquerão, não tenha dúvida, mas vai ficar na mente de muitos torcedores a passagem pelo Pacaembu. O Pacaembu tem história na vida do Corinthians.
aqui vai ser sempre a casa do Corinthians e do corintiano que participou da maioria dos jogos do Corinthians aqui, eu não tenho dúvida. Tenho dúvida que a nossa geração se sente abençoada por ter tido a oportunidade de jogar nesse estádio maravilhoso. Pacaembu é casa de todo mundo, tá escrito ali, ó, estádio municipal, ó. Não é casa de ninguém, é casa de todo mundo. Muito bonita a história do estádio, né? Espaço Universitário agora faz uma rápida parada e já voltamos para acompanhar a segunda parte deste documentário. Não saia daí!